Amós 1, capítulo 9, diz assim, ó. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro e por 4 não retirarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança dos irmãos. 2,6 diz assim. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não tirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapato, suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, pervertem o caminho dos mansos. É um homem e seu pai entram na mesma moça para profanarem o santo nome. Lá no 7,14 agora. Os telefones, pastor, fica ligado. E respondeu Amós dizendo a Amazia, eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de figo silvestre. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho. E o Senhor me disse, vai e profetiza ao povo de Israel. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Amós significa levar. Era bom ficar um negocinho aqui. Me dá aí pra mim ficar segurando aqui. Quer dizer, levar ou ajudar a levar o carro. Eu fico segurando. Ou ajudar a levar, a segurar o fardo. Esse é o nome de Amós. Pelo nome a gente já entende o ministério. Vou até buscar depois, irmão, a tradução do dirigente da congregação. Significa cristão. Não sei se é Cristo, não sei. Então, irmão, Deus trouxe um profeta do sul para profetizar no reino norte. Mas Deus deu estratégia. Por quê? Porque o reino norte era o berço religioso, era o berço político, e eles tinham um negócio, uma rincha, de que eles achavam que o reino do sul era privilegiado por Deus, porque era da raiz de Davi. Então eles tinham uma dificuldade em ouvir Deus, em ouvir uma correção, porque eles achavam que era rixa. Mas Deus deu uma estratégia a Amós. Quando Amós foi praticamente infiltrado no Reino Norte, em Israel, Deus começou usando Amós para pregar sobre o juízo, sobre a sentença. O Senhor falava assim, ó, pode o leão rugir sem que tenha certeza de pegar a sua presa. Por quê, irmão? Isso aqui é biologia. O leão, ele só ruge quando já está certo de que aquela presa não vai escapar. E era o que Deus estava falando. 3 transgressões, vocês pecaram, mas na 4ª eu não deixarei escapar. Vai vir o castigo. Só que Deus deu estratégia a Amós para pregar para Israel, para entregar o recado de Deus. Ele começou, olha, a Síria 3 vezes treguejou e na 4ª Deus não vai deixar escapar. E eles gostaram. A Síria são terríveis. A Síria tem que ser queimada, tem que ser mesmo. Olha, Amon fez isso, também não vai escapar. E o Israel estava gostando. Não tem crente assim, irmão? Que quando conserta para os outros ele gosta, mas quando vem para ele o pepino fica mais grosso, né? Aí ele foi falando, olha, os filisteus não vai escapar. E ele estava gostando do negócio, ele estava gostando. Quando ele falou, olha, Tiro! Irmão, me chamou muita atenção a transgressão de Tiro. Irmão, os irmãos sabem o que é transgressão. Transgressão é transgredir conscientemente. A pessoa tem consciência daquilo, mas faz.
Só que eles fizeram, na quarta Deus falou, porque Deus cansa. Eu lembro um texto em Jeremias que fala assim, até quando eu arrependerei do mal que disse para a voz. Deus cansa, a gente não cansa. Fala com a filha, fala com o filho, fala e não ouve. Só que Tiro fez uma coisa aqui, ó, por 3 transgressões de Tiro e por 4 não retirarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança dos irmãos. Quem eram os edomitas, irmão? Edomita! Tem que falar alto que é para os povos ouvirem. Edomita, irmãos! Eles eram descendentes de Esaú, aquela rixa antiga entre Jacó e Esaú, por causa de quê? Da primogenitura. O outro não levou a sério, não deu valor à primogenitura e quando o irmão pegou, ele ficou com raiva. Tem gente que não quer, mas quando tu pega, ele fica com raiva. É, verdade, Jesus. É igual a mulher. Tá lá sozinha, feia, ninguém vê. Aí o homem pegou um monte que aparece. Porta de emprego. Não tem uma. Quando abre 10, 20, tu fica doido qual que eu vou escolher e só Jesus na graça. Mas qual era o pecado deles aqui? Era rancor antigo. Raiva antiga. Rancor permanente. Já passou 100 anos e a pessoa está lembrando. Já passou 200 anos e a pessoa está lembrando. Sabe o que eu fiz? Ontem eu estava conversando com uma pessoa e estava lembrando. Gente, como o ser humano é hipócrita. Ele só vê o que os outros fazem. Mas do jeito que às vezes as pessoas não ferem, nós também já ferimos. Só que Salmo 19 fala, quem pode ver os mesmos erros, os seus próprios erros? Então aqui, Deus falou para ti, olha, vou vos castigar, porque estava quebrando aliança, irmão. É algo tão sério que não tem resposta só no reino material. Tem resposta maior no reino espiritual. Porque a aliança é coisa séria. Deus é Deus de aliança. E ele quebrou a aliança entregando seus irmãos a Edom. E Deus se irou com isso. Então cada um tinha o seu pecado. Mas qual era o pecado de Israel? Idolatria e injustiça. Será que isso fala alguma coisa com a igreja? Idolatria. Quando o meu dirigente trouxe a palavra sobre Josué, tira os deuses. Mica tinha deuses de casa. Tem um monte de gente que tem Deus de casa. Não vou para a igreja porque meu marido não gosta de crente. Não vou para a igreja porque minha mulher não gosta de crente. Tem um aqui que recebeu a bênção, não veio para aqui porque a mulher dele não gosta de igreja. Aí depois se arrebenta de novo, porque Deus deu vitória de 1 ano de separação, Deus deu vitória. Depois se arrebenta de novo e vem para aqui orar. E a gente ora. Porque não é a gente que é a nossa força, nem é o nosso poder, é Deus. É o Espírito Santo. Então, louvado seja o nome do Senhor. Eles trouxeram idolatria, mas o que mais estava trazendo a ira de Deus sobre aquela nação era a injustiça. Eles estavam tirando do pobre. E eu quero abrir um parênteses aqui, pastor. Eles estavam bem materialmente. Aí quando Amós mudou a profecia para o lado deles, falou, olha, 3 coisas aí Israel também cometeu. E por causa disso, Deus vai castigar. Porque Deus vai falando. Deus é longano, Deus é longano. Mas uma das características que ninguém prega, irmão, é que Deus também é justo. Meu esposo até fala, Deus não é bom, ele é justo. Mas ele é bom sim, porque quando Jesus falou, vós sendo mal, né? Ele falou que Deus era bom, então, Deus é bom. Aí, meus irmãos, dá voz aí, Jesus. Quando ele falou aqui contra Israel, falou contra Judá, eles gostaram. Opa! Então Judá tem que ser mesmo castigado. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões Israel pecou, e por 4 não retirarei o castigo, porque vende o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapato. Eles estavam vendendo os irmãos por nada, por qualquer coisa. Meu Deus, isso é muito sério. Suspirando pelo pó da terra,
sobre a cabeça dos pobres, perverto o caminho dos maus. Até os maus estavam se perdendo, aquele gente, é tanta perversidade e nada acontece com eles, porque Deus estava dando tempo. Às vezes, irmão, as pessoas se enganam. Tem um espírito de engano na terra. Eles acham, porque estamos vivendo um momento difícil, que Deus não está conosco. Mas muitas vezes a gente vê nossa vida está alinhada em Deus. Mas estamos passando por um momento difícil. Jesus passou por um momento difícil. Jó! Os amigos falaram, tem alguma coisa de errada com Jó? Tem alguma coisa errada. Só perde. Só sai. Nada entra. Mas não quer dizer porque tu está vivendo um momento difícil que Deus não está contigo. Israel achava que Deus estava com eles. Por quê? Porque ele estava fortalecido politicamente. Ele estava fortalecido financeiramente, mas Deus não estava com ele. Não, Deus está comigo. Aí a mãe vem, poderão dois andar juntos se não está de acordo. Deus não está de acordo com a iniquidade. Deus não tem trato com o homem que anda desonestamente. Mas eles estavam fortalecidos e se enganando que Deus estava na vida. Irmão, nem sempre que está dando certo quer dizer que tu está certo. A vida está dando certo, mas o Espírito Santo está longe de você. Deus está longe de você. A presença já te abandonou. Mas Israel não estava preocupado com isso. Existem 3 estruturas no mundo, não tem? Existem 3 estruturas. O rei, o sacerdote e o profeta. E eles, quando andam juntos, dá maravilha. Mas quando um deles se desalinham, aí desequilibra a nação toda. Houve esse fato aqui. Porque o Amazias, sacerdote, começou a ficar preocupado. Por quê? Porque o povo estava dando ouvido a Amós. Porque o povo estava escutando e dando crédito à palavra de Amós. Aí Amazias foi até o rei e disse, rei, não está certo isso, cala a boca de Amazias. Mas por quê? O rei Jeroboão 2, só o sangue também. Por quê? Porque ele está falando contra o teu reino. Ele está falando contra a tua visão. Tira Amós daqui. Arranca Amós daqui. Porque o povo está dando crédito a ele. A estrutura estava desalinhada. Aí Jeroboão escreve uma carta. Amazias lê. Vamos lá? Já estou acabando. 7:14, 13, 12. Depois Amazias disse a Amós, vai ter, ó vidente, e foge para a terra de Judá. Ali come o pão e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizareis mais, pois que é o santuário do rei e é real. Aí vem a resposta. Cheio de coisa linda. Vem a resposta do Amós. Olha que coisa forte, irmãos. Dizendo, Amazias, eu não sou profeta e nem filho de profeta, mas boiadeiro e catador de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho e o Senhor me disse, vai e profetiza ao povo de Israel. Sabe qual é o problema, irmão? As pessoas
tinha eloquência para falar. Ele não sabia falar aqueles homens da roça. Não sabe falar direito. Mas Deus não queria eloquente aquela hora. Ele queria alguém que falasse a verdade curta e grossa como ela é. Deus só queria alguém que falasse por ele da forma reta e verdadeira. Respeita a chamada. Respeita o ministério. Posso não falar como você gosta. Posso não vestir como você gosta. Mas respeita o que Deus fez na minha vida. Ele disse aqui, pastor, que ele era cultivador. Chama sicomoro, né? Que é o figo silvestre. Eu fui estudar, fiquei estudando. Esse figo, ele não tinha utilidade nenhuma. Por quê? Porque ele não amadurecia. Só que Deus deu uma luz aos israelitas, aos judeus, que eles descobriram que perfurando, machucando, ferindo o figo, a chuva caía e se misturava ali as propriedades e fazia ele amadurecer. E ele se tornou o quê? Comercializado. Só que se cultiva aquilo que vai comercializar. Senão, para quem vai cultivar? Deus, muitas vezes, permite a ferida para nos amadurecer. Meu filho, eu te dei esse ministério, mas tu tá muito infantil. Tu tá brigando por causa de banco. Tu tá brigando por causa disso, daquilo. Tu tá muito criança. Eu tenho que te amadurecer. Aí quando você tá maduro, você não para por causa de pessoas que ficam o dia todo falando mal dos outros porque não tem outra coisa a fazer. Quando você tá amadurecido, você não para por causa da resistência. Mas é resistência. Deus vai quebrar a resistência. E o levante, Deus vai jogar por terra. E as falácias, Deus vai jogar por terra. Amadurecer! Aí Deus dá várias visões para nós. Já estamos terminando. E uma delas era o quê? O cesto de frutos maduro. Era Deus falando: meu povo já está maduro para aguentar o castigo. E não vai fugir dele. Porque da mão dos homens a gente escapa, irmão. Da justiça humana a gente escapa. Mas tem a justiça de Deus. E essa que era o ministério de Amós. Glória a Deus. Pregar sobre a sentença Aleluia, divina. Jesus. Irmão, que podemos ser maduros. Glória. Que podemos deixar de ser criança no Evangelho. Não me deu a paz do Senhor, vou parar. Fez cara feia, vou parar. Não, Deus está te ferindo para te amadurecer. Deus está te ferindo. Dói. Dói muito. Mas chega uma hora que tu nem liga mais. Aí fere aqui, tu fala assim, dá outra. Tu até sente falta. Dá outra aqui. Jesus. Porque quando, irmão, tu é perseguido, eu falei isso aqui no sábado, na consagração, e torno a falar, porque o Espírito Santo está mandando, irmãos, evangelho não é ganhar, evangelho é perder. O Senhor falou, qualquer um que ganhar a sua vida. Amós saiu lá do seu cantinho, lá no sul, estava quietinho, para ganhar feridas. Porque ministério é isso. Mas ele estava com Deus. Ai daqueles que hoje riem, que um dia eles vão chorar. Ai daqueles que hoje estão no palácio. Ninguém cresce no palácio. Ninguém cresce na bonança. Deus te feriu para tu amadurecer. E depois disso, você vai crescer. Amém, irmão? Vamos ficar de pé, vamos fazer a oração? Glória a Deus.